O aroma das especiarias dançava no ar da cozinha do restaurante A Alma, uma sinfonia de fragrâncias que se misturava com o som ritmado das facas contra as tábuas de cortar e o silvo suave dos pratos a serem finalizados. No centro deste caos orquestrado estava Alexandre Reis, um jovem chefe de 25 anos, cujos olhos castanhos escuros refletiam tanto talento quanto tormento. A cozinha profissional, com seus equipamentos em aço inoxidável reluzente e bancadas imaculadamente limpas, era o seu reino. Um reino que ele governava com a precisão de um maestro e o peso de um segredo que o consumia a cada serviço. As suas mãos, marcadas por pequenas cicatrizes, medalhas de honra de anos dedicados à culinária, moviam-se com uma graciosidade hipnotizante sobre os tachos e frigideiras. Naquela noite de sexta-feira particularmente movimentada, o restaurante mais conceituado de Lisboa fervilhava de atividade. O som dos pratos a tilintar misturava-se com o burburinho animado dos clientes no salão, criando aquela atmosfera única que apenas os grandes restaurantes conseguem proporcionar. Mesa 7 à espera do prato principal, gritou Carolina, a sua subchefe e melhor amiga desde os tempos da escola de culinária. Ela era uma mulher de estatura média, cabelos sempre perfeitamente presos num coque firme, e olhos verdes astutos que pareciam ver através das pessoas. É para o casal que está a celebrar 25 anos de casamento. Alexandre acenou com a cabeça, concentrando-se no prato que finalizava. As suas mãos moveram-se com precisão cirúrgica enquanto montava a apresentação, uma dança delicada de cores e texturas que transformava ingredientes simples numa obra de arte gastronómica. Mas enquanto trabalhava, o seu segredo mais profundo pesava-lhe nos ombros, jamais havia provado uma única das suas próprias criações. Perfeito, murmurou, ajustando o último elemento com as suas pinças de precisão. Carol, prova o molho, por favor. Está no ponto. Carolina aproximou-se, e com a familiaridade de anos de amizade e trabalho conjunto, provou o molho sem questionar. Ela era a única pessoa no mundo que conhecia o seu segredo, a única que compreendia porque os seus dedos tremiam subtilmente cada vez que chegava o momento de provar um prato. Como sempre, perfeito, confirmou ela, mas depois baixou a voz. Alex, sabes que um dia terás de... Hoje não, Carol, interrompeu ele, suavemente mas com firmeza. Hoje não. O serviço continuou num ritmo frenético. Pedidos entravam e saíam da cozinha numa dança bem ensaiada. Alexandre coordenava tudo com uma eficiência impressionante, mas cada elogio que chegava da sala fazia o seu coração apertar um pouco mais. Como podia ser considerado um dos melhores chefes de Lisboa quando nem sequer provava a sua própria comida? À medida que a noite avançava, os sons da cozinha foram diminuindo gradualmente. Os últimos clientes terminaram as suas refeições, e a equipa começou a limpar e organizar tudo para o dia seguinte. Alexandre permaneceu no seu posto, limpando meticulosamente a sua estação de trabalho, um ritual que o ajudava a acalmar os nervos após mais um serviço intenso. Enquanto polia um dos tachos de cobre até brilhar, deteve-se por um momento, observando o seu reflexo distorcido na superfície reluzente. Via um jovem chefe no auge da sua carreira, vestido com um uniforme branco impecável, mas os seus olhos traíam uma profunda inquietação. Como tinha chegado tão longe sem nunca provar os seus próprios pratos? A resposta era simples, ainda que dolorosa: terror. Um terror profundo e paralisante de descobrir que tudo era uma mentira, que não era tão talentoso como todos diziam. Que os elogios, as críticas positivas, e até mesmo a estrela Michelin que o restaurante havia conquistado no ano anterior eram fruto de algum tipo de engano coletivo. O som de tachos a serem guardados trouxe-o de volta à realidade. Carolina ainda estava lá, organizando as últimas coisas, lançando-lhe olhares preocupados quando achava que ele não estava a ver. Ela aproximou-se, secando as mãos num pano de cozinha. Sabes, começou ela, encostando-se à bancada ao lado dele, às vezes penso que és como aqueles pintores que criam obras-primas mas são daltónicos. Consegues criar algo extraordinário mesmo com essa limitação que impuseste a ti próprio. Alexandre sorriu tristemente. A diferença é que eles não podem ver as cores. Eu simplesmente não consigo ultrapassar este medo. Um dia vai acontecer, disse ela, colocando uma mão reconfortante no seu ombro. E quando esse dia chegar, vais perceber que todo este medo era desnecessário. O silêncio da cozinha vazia envolveu-os por um momento, quebrado apenas pelo zumbido suave dos frigoríficos. Alexandre olhou para o relógio na parede, quase 2 da manhã. Mais um dia chegava ao fim, e com ele, mais uma série de pratos que nunca provaria. Vai para casa, disse Carolina, dando-lhe um pequeno empurrão. Amanhã há mais. Enquanto caminhava para o vestiário para trocar de roupa, Alexandre pensava em como era irónico que o chefe do restaurante mais falado de Lisboa vivesse com tanto medo do seu próprio talento. Mas por enquanto, os elogios dos clientes e a confiança inabalável de Carolina teriam de ser suficientes. Por enquanto, continuaria a criar a sua arte sem nunca realmente a experimentar, como um músico que compõe sinfonias mas nunca as ouve. A noite estava fresca quando saiu do restaurante, e as luzes de Lisboa brilhavam como estrelas terrenas. Amanhã seria outro dia, outro serviço, outro desafio. E talvez, apenas talvez, um dia mais próximo do momento em que finalmente encontraria a coragem de provar a sua própria criação. A luz suave da manhã de Lisboa filtrava-se através das janelas do escritório de Alexandre, iluminando partículas de pó que dançavam no ar como pequenas estrelas. Era cedo, apenas 7 horas, e o chefe já estava sentado à sua secretária, revendo os menus da semana. O silêncio do restaurante antes do início do dia sempre lhe trazia uma calma que em breve seria interrompida. Como previsto, a porta do escritório abriu-se de repente, batendo contra a parede com um estrondo que fez Alexandre saltar na cadeira. Sofia, sua irmã mais nova e gestora do restaurante, irrompeu pela sala como um furacão de energia e entusiasmo. Os seus caracóis castanhos saltavam com cada movimento, e os olhos, tão parecidos com os do irmão, brilhavam de excitação. Alex. Tens de ver isto? Exclamou ela, agitando freneticamente a mais recente edição da revista Sabores de Portugal, no ar. Estamos na capa. Alexandre pegou na revista com mãos ligeiramente trêmulas. Ali estava ele, na capa da publicação gastronómica mais respeitada do país, fotografado na sua cozinha com uma expressão séria e profissional que escondia perfeitamente o seu tormento interior. A manchete proclamava em letras douradas: Alexandre Reis, o prodígio que revoluciona a cozinha portuguesa.
Continua, lê o artigo, insistiu Sofia, debruçando-se sobre a secretária com impaciência. Alexandre começou a ler em voz alta, sua voz ficando cada vez mais tensa a cada palavra. Com apenas 25 anos, Alexandre Reis conseguiu o que muitos chefes levam uma vida inteira para alcançar. O seu restaurante, A Alma, tornou-se o epicentro da revolução gastronómica em Lisboa, combinando técnicas modernas com sabores tradicionais portugueses de uma forma que só pode ser descrita como mágica. Parou de ler, sentindo o familiar nó no estômago apertar-se. Cada elogio era como um peso adicional sobre os seus ombros, cada palavra de louvor uma nova expectativa para corresponder. Sofia, no entanto, continuava radiante. Isto é incrível, Alex. Estão a falar de ti em todo lado. O telefone não para de tocar com pedidos de reservas, e já temos lista de espera para os próximos 3 meses. Alexandre levantou-se e caminhou até à janela, observando a rua que começava a ganhar vida com os primeiros transeuntes da manhã. O sol nascente pintava os edifícios históricos de Lisboa com tons dourados, mas ele mal notava a beleza da cena. Sofia, disse ele finalmente, quanto mais pessoas vierem, mais possibilidades há de alguém descobrir-que. Para com isso, interrompeu ela, aproximando-se e colocando uma mão no seu ombro. És um chefe brilhante. Todos os dias vejo pessoas a saírem daqui completamente maravilhadas com a tua comida. O que importa se não a provas? Antes que pudesse responder, Sofia mordeu o lábio, um gesto que Alexandre conhecia bem, significava que havia mais novidades, e provavelmente não eram boas. O que foi? Perguntou ele, preparando-se para o pior. Bem, começou ela, hesitante. Miguel Ângelo Torres esteve cá ontem à noite. Alexandre sentiu o sangue gelar nas veias. O crítico gastronómico. Sim, confirmou Sofia, brincando nervosamente com a revista nas mãos. E disse que voltará em breve para uma crítica formal. O pânico começou a trepar pela sua garganta como eras venenosas. Miguel Ângelo Torres era conhecido por ser o crítico mais influente e implacável de Portugal. As suas críticas podiam fazer ou destruir um restaurante numa única publicação. Quanto tempo? Conseguiu perguntar, sua voz quase um sussurro. Não disse exatamente. Apenas mencionou que seria, em breve. Alexandre voltou a sentar-se pesadamente na sua cadeira, passando as mãos pelo cabelo num gesto de ansiedade. O escritório, que momentos antes parecia sufocante, agora parecia pequeno demais para conter o seu medo. Sofia observou o irmão com preocupação. Desde pequenos, sempre tinha sido ela a mais extrovertida, a que enfrentava o mundo com um sorriso, enquanto Alexandre se refugiava na cozinha, encontrando conforto entre panelas e ingredientes. Agora, vê-lo assim, paralisado pelo medo, partia-lhe o coração. Alex, disse ela suavemente, sentando-se na beira da secretária. Já pensaste que talvez esta seja uma oportunidade? Torres é conhecido por valorizar a autenticidade, a paixão pela cozinha. A autenticidade, interrompeu Alexandre com uma risada amarga. Sofia, como posso ser autêntico quando nem sequer? Foi interrompido pelo som de batidas na porta. Carolina espreitou para dentro do escritório, já vestida com o seu uniforme de subchefe. Desculpa interromper, mas precisamos de começar a preparação para o almoço. E Alex, chegou aquele fornecedor de cogumelos selvagens que querias conhecer. Alexandre levantou-se, grato pela interrupção. O trabalho era o seu refúgio, a única coisa que o impedia de se afundar completamente nos seus medos. Ajustou o seu uniforme e dirigiu-se à porta, mas Sofia segurou pelo braço. Isto não acabou, disse ela, com aquele tom determinado que usava desde criança. Vamos falar sobre isto mais tarde. Enquanto caminhava em direção à cozinha, Alexandre sentia o peso da revista no bolso do seu uniforme, como se as palavras impressas nas suas páginas fossem feitas de chumbo. Mais um dia começava no A Alma, e com ele, mais uma oportunidade para o chefe mais falado de Lisboa enfrentar os seus demónios internos, mesmo que ninguém além de Carolina e Sofia soubesse da sua existência. A notícia da iminente visita de Miguel Ângelo Torres espalhou-se pela cozinha do A Alma, como fogo em rastilho de pólvora. Nos dias que se seguiram, Carolina observava com crescente preocupação enquanto Alexandre se consumia numa espiral de perfeccionismo obsessivo. O chefe, já conhecido pelo seu rigor, tinha levado as suas exigências a níveis quase impossíveis. Numa terça-feira particularmente agitada, enquanto a chuva de outono castigava as janelas do restaurante, Alexandre estava na cozinha desde as 5 da manhã, experimentando novas receitas. O seu uniforme, normalmente impecável, mostrava sinais de cansaço, e olheiras profundas marcavam o seu rosto. Alex, chamou Carolina, entrando na cozinha e encontrando-a examinar minuciosamente cada folha de uma remessa de ervas aromáticas. Já são 3 horas da tarde. Não almoçaste ainda. Ele nem levantou os olhos do seu trabalho. Não tenho fome. Estas ervas não estão no ponto que quero. Vou ter de ligar ao fornecedor. Carolina suspirou, aproximando-se da bancada onde dezenas de pratos teste se alinhavam, cada um com pequenas variações do mesmo prato. Estás a torturar-te. Todos estes pratos estão perfeitos. Perfeitos? Questionou ele, finalmente olhando para ela. Como podes ter certeza? Como posso ter certeza? Não posso cometer erros, Carol. Não com o Torres a caminho. O som de passos interrompeu a conversa. Dona Luísa, a senhora de idade que cuidava da limpeza do restaurante, entrou na cozinha com o seu habitual ar sereno. Mesmo após anos de trabalho no restaurante, ela ainda mantinha aquela aura de sabedoria tranquila que parecia acalmar todos à sua volta. Estás a trabalhar demais, filho, disse ela, parando para observar Alexandre. A minha mãe sempre dizia que a comida sem amor é como um abraço sem calor. E ultimamente só vejo medo nas tuas mãos. Alexandre parou por um momento, as palavras da Dona Luísa penetrando a névoa de ansiedade que o envolvia. Não é medo, Dona Luísa. É precaução. Ah, sorriu ela,
Com aquele jeito maternal que tinha, quando damos outro nome ao medo, ele não deixa de ser medo. Apenas fica mais difícil de enfrentar. Carolina aproveitou o momento para intervir. Ela tem razão, Alex. Nos últimos dias, tens estado. Foi interrompida pelo som da porta da cozinha a abrir-se violentamente. Sofia entrou, o rosto pálido e os olhos arregalados. Alex. O Torres está aqui. Acabou de chegar sem aviso. O tempo pareceu congelar. Os sons da cozinha diminuíram até um zumbido distante nos ouvidos de Alexandre. Sentiu as suas mãos começarem a tremer incontrolavelmente, e o ar tornou-se subitamente pesado demais para respirar. Não, sussurrou ele. Não pode ser. Não hoje. Não agora. Carolina rapidamente assumiu o comando. Quanto tempo temos até ele fazer o pedido? Está a ser acompanhado até à mesa agora, respondeu Sofia, tentando manter a compostura. Talvez 5 minutos. A cozinha explodiu em atividade. Os ajudantes de cozinha moviam-se rapidamente nas suas estações, enquanto Carolina gritava ordens com precisão militar. Alexandre, no entanto, permanecia imóvel no centro da tempestade, suas mãos tremendo cada vez mais. Dona Luísa aproximou-se dele, colocando uma mão enrugada sobre o seu braço. Respira, filho. Respira fundo. Não consigo, murmurou ele. Não estou preparado. Os pratos não estão prontos. As ervas não estão perfeitas. Eu não. Alex, a voz firme de Carolina cortou através do seu pânico. Precisamos de ti. Agora. Ele olhou em volta, para as faces preocupadas que o observavam. Sofia, sua irmã, que sempre acreditara nele mesmo quando ele próprio não conseguia. Carolina, sua melhor amiga e confidente, que provava cada prato para que ele não precisasse. E Dona Luísa, com seu sorriso gentil e olhos sábios. O momento foi interrompido por um dos empregados de mesa, que entrou apressadamente na cozinha. Chefe, o Sr. Torres fez o seu pedido. Quer o prato signature da casa. Alexandre sentiu o mundo girar à sua volta. O prato signature. A sua criação mais aclamada, que nunca havia provado. O prato que tinha ajudado a conquistar a estrela Michelin. O prato que agora seria julgado pelo crítico mais temido de Portugal. As suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar as pinças de precisão. O suor escorria pela sua testa, e a respiração estava cada vez mais irregular. A cozinha, normalmente o seu santuário, parecia estar a fechar-se à sua volta. Não consigo, sussurrou ele, as pinças caindo das suas mãos trêmulas com um som metálico que quicou pela cozinha silenciosa. Não consigo fazer isto. O momento de crise tinha chegado. A tempestade perfeita que ele tanto temia finalmente se materializara, e agora, diante do seu maior desafio, o chefe mais promissor de Lisboa encontrava-se paralisado pelo medo que há tanto tempo o consumia em segredo. O caos instalou-se na cozinha do A Alma, como uma avalanche descontrolada. No momento em que Alexandre deixou cair as pinças, foi como se um efeito dominó tivesse sido desencadeado. Um dos ajudantes de cozinha, distraído pela cena do chefe em pânico, esbarrou num tabuleiro, derramando o molho principal que tinha levado horas a ser preparado. O líquido castanho dourado espalhou-se pelo chão imaculado como um rio em miniatura. Merda, gritou o jovem ajudante, o rosto vermelho de vergonha. Desculpe, chefe, eu. Mas não houve tempo para desculpas. Outro desastre seguiu-se rapidamente. O padeiro, na pressa de compensar o atraso do dia, tinha deixado o pão no forno tempo demais. O aroma de queimado infiltrou-se pela cozinha, misturando-se com o cheiro penetrante do molho derramado. Carolina corria de uma estação para outra, tentando controlar a situação. Precisamos de uma solução, já. Alex, o que fazemos? O som estridente do frigorífico principal começou a ecoar pela cozinha, como se decidisse escolher exatamente aquele momento para apresentar problemas. O barulho mecânico irregular parecia zombar da situação já caótica. Foi nesse momento de completo desespero que algo extraordinário aconteceu. Alexandre, ainda tremendo, olhou para a bancada à sua frente. Diversos ingredientes estavam espalhados, ervas frescas que tinha estado a inspecionar, vegetais perfeitamente cortados à espera de utilização, e especiarias que tinha separado para outros pratos. Façam silêncio, disse ele, sua voz baixa mas firme o suficiente para fazer todos pararem. Todos. Silêncio. A cozinha aquietou-se, apenas o zumbido irregular do frigorífico persistia ao fundo. Alexandre fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia algo diferente no seu olhar, uma espécie de clareza que ninguém tinha visto antes. Começou a mover-se pela cozinha como se estivesse em transe, pegando ingredientes aparentemente ao acaso, uma folha de louro aqui, uma pitada de açafrão ali, ervas frescas que não costumava combinar. Suas mãos, que momentos antes tremiam incontrolavelmente, agora moviam-se com uma precisão quase sobrenatural. Alex, sussurrou Carolina, aproximando-se cautelosamente. O que estás a fazer? Não sei, respondeu ele, sem desviar os olhos do que estava a fazer. Pela primeira vez na vida, realmente não sei. Era como observar uma dança improvisada. Alexandre misturava técnicas que nunca tinha combinado antes, criava molhos de forma intuitiva, ajustava temperaturas baseando-se puramente no instinto. O pânico tinha dado lugar a um estado de concentração tão profundo que parecia quase meditativo. Sofia e Dona Luísa observavam da entrada da cozinha, fascinadas. A tensão anterior tinha sido substituída por uma espécie de reverência silenciosa, como se todos estivessem a testemunhar algo sagrado. Nunca o vi assim, murmurou Sofia para Dona Luísa. A senhora idosa sorriu, seus olhos brilhando com sabedoria. Às vezes, filho, precisamos de perder o controle para encontrar a nossa verdadeira voz. Os minutos passavam, e o prato tomava forma sob as mãos de Alexandre.
Cores vibrantes dançavam no prato, aromas inexplicavelmente harmoniosos preenchiam o ar. Era como se toda a sua técnica aprendida tivesse sido substituída por uma espécie de conhecimento ancestral, algo que vinha das profundezas da sua alma. Carolina observava maravilhada enquanto ele trabalhava. O que é isto que estás a criar? Alexandre parou por um momento, contemplando o prato à sua frente. Não faço ideia, admitiu, e pela primeira vez em anos, um pequeno sorriso brincava nos seus lábios. É como se as minhas mãos soubessem algo que a minha mente desconhece. A cozinha inteira parecia ter entrado num estado de suspensão temporal. Os outros cozinheiros tinham parado os seus afazeres, hipnotizados pela transformação que acontecia diante dos seus olhos. O chefe que nunca provava os seus pratos, que vivia amarrado a receitas e medidas precisas, estava a criar algo completamente novo, guiado apenas pela intuição. Quando finalmente terminou, o prato diante dele era diferente de tudo o que já tinha criado. Não seguia as regras clássicas de apresentação, não respeitava as combinações tradicionais de sabores, mas havia algo nele que parecia inexplicavelmente certo. Está pronto? Disse ele, sua voz mal passando de um sussurro. Carolina aproximou-se para examinar a criação. Alex, isto é extraordinário. Mas o que vamos dizer ao Torres sobre o que é? Pela primeira vez naquela noite caótica, Alexandre sorriu verdadeiramente. A verdade. Que é algo que nunca foi feito antes. Algo que nasceu do caos e da necessidade. Algo autêntico. Sofia rapidamente organizou o serviço e o prato foi levado para o crítico. A cozinha mergulhou num silêncio tenso, todos aguardando o verdito do homem que podia fazer ou destruir a reputação do restaurante com algumas palavras. Alexandre permaneceu na sua estação, as mãos ainda tremendo ligeiramente, mas agora por uma razão diferente. Tinha acabado de fazer algo que nunca imaginara ser capaz, criar sem rede de segurança, confiar puramente no instinto. Era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. O silêncio que se seguiu à saída do prato da cozinha era quase palpável. Alexandre permanecia imóvel junto à sua estação de trabalho, os olhos fixos na porta por onde o seu improviso culinário tinha acabado de sair. O suor escorria-lhe pela testa, e o seu uniforme branco, normalmente impecável, mostrava as marcas da batalha que tinha acabado de travar, não apenas contra o caos na cozinha, mas contra os seus próprios demónios. Sofia fazia viagens constantes entre a sala e a cozinha, cada regresso mais tenso que o anterior. Ele ainda está a observar o prato, informou numa das suas passagens. Está a tirar notas. Muitas notas. Miguel Ângelo Torres era conhecido por sua meticulosidade quase cirúrgica nas suas análises. Cada garfada era precedida por uma observação demorada, cada textura era testada com precisão científica, cada aroma era considerado com a seriedade de um enólogo a avaliar um vinho centenário. A cozinha inteira parecia suspensa num estado de animação congelada. Os ajudantes mantinham-se nas suas posições, como se o menor movimento pudesse influenciar o verdito do crítico. Carolina alternava entre lançar olhares preocupados a Alexandre e vigiar a porta, esperando por qualquer sinal do salão. Nunca ouvi demorar tanto tempo com um prato, murmurou Sofia, depois de mais uma ida à sala. Normalmente é mais. Foi interrompida pela chegada de um dos empregados de mesa, Pedro, que entrou na cozinha com uma expressão indecifrável. O Sr. Torres quer falar com o chefe. O ar pareceu ser sugado da cozinha. Alexandre sentiu as suas pernas fraquejarem e teve de se apoiar na bancada para se manter em pé. Carolina rapidamente se aproximou dele, colocando uma mão firme no seu ombro. Vou contigo, ofereceu-se ela, mas Alexandre abanou a cabeça. Não, disse ele, endireitando-se. Isto é algo que preciso de fazer sozinho. O caminho da cozinha até à mesa de Torres pareceu-lhe simultaneamente interminável e demasiado curto. Cada passo ecoava nos seus ouvidos como um tambor distante, e o murmúrio dos outros clientes parecia vir de outro mundo. Miguel Ângelo Torres estava sentado numa mesa do canto, o prato à sua frente praticamente vazio, apenas com alguns vestígios da criação improvisada de Alexandre. O crítico não levantou os olhos imediatamente quando Alexandre se aproximou. Continuou a escrever no seu famoso caderno preto, onde as suas notas eventualmente se transformariam nas críticas mais temidas e respeitadas do país. Quando finalmente olhou para cima, os seus olhos penetrantes fixaram-se em Alexandre com uma intensidade desconcertante. Sente-se, chefe Reis, disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Alexandre obedeceu, sentindo cada segundo como uma eternidade. Torres fechou o seu caderno com deliberada lentidão e entrelaçou os dedos sobre a mesa. Isto, disse ele finalmente, apontando para o prato quase vazio, é extraordinário. Alexandre piscou os olhos, incerto se tinha ouvido corretamente. Continuou Torres, parecendo procurar as palavras certas, é poesia num prato. Em 20 anos de crítica gastronómica, raramente encontrei algo tão autêntico. O chefe permaneceu em silêncio, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que Torres podia ouvi-lo. Como se chama este prato? Perguntou o crítico, inclinando-se ligeiramente para a frente. Alexandre engoliu em seco. Por um momento, considerou inventar um nome elaborado, algo que soasse sofisticado e planeado. Mas algo dentro dele, talvez a mesma intuição que o tinha guiado na criação do prato, empurrou-o para a verdade. Sinfonia de emoções, respondeu ele, surpreendendo-se com suas próprias palavras. É uma composição improvisada. Torres ergueu uma sobrancelha, intrigado. Improvisada. Sim, admitiu Alexandre, sentindo um peso inexplicável a deixar os seus ombros. Foi criado esta noite, no momento. Sem receita, sem planeamento. Apenas sentimento. Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios do crítico. Fascinante. Sabe, chefe Reis, nos últimos anos tenho provado centenas de pratos tecnicamente perfeitos. Pratos que seguem todas as regras, que respeitam todas as tradições. Mas este. Ele fez uma pausa, olhando novamente para o prato. Este tem alma. As palavras de Torres pairaram no ar como uma bênção inesperada. Perfeito, disse ele finalmente. Simplesmente perfeito. Quando Alexandre regressou à cozinha, foi recebido por olhares ansiosos.
Sofia foi a primeira a falar, então. Ele abriu a boca para responder, mas descobriu que não tinha palavras para descrever o que acabara de acontecer. Como poderia explicar que o seu maior medo, ser descoberto, ser exposto, tinha-se transformado no seu momento de maior triunfo? Carolina aproximou-se, estudando o seu rosto. Alex. Ele disse que era perfeito, sussurrou Alexandre, ainda tentando processar o que tinha acontecido. Disse que tinha alma. A cozinha explodiu em comemorações silenciosas. Ninguém queria perturbar os clientes no salão, mas a alegria era palpável. No meio da celebração, Alexandre permaneceu quieto, contemplando a ironia da situação. O prato mais elogiado da sua carreira tinha nascido no momento em que todos os seus medos se tinham materializado, quando todo o controle tinha sido perdido. Esta história está só no começo. Uma história real de um conhecido chefe que lutou contra os seus medos para vencer naquilo que ama fazer, que é cozinhar. Segue o canal para não perder a parte 2. Brevemente será publicada a segunda parte. Obrigada por assistires e continua por cá.